Lucas capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Vivemos muitas vezes influenciados pela opinião dos outros. Passamos muito tempo nos esforçando para sermos como as pessoas esperam que nós sejamos. Assim corremos o risco de sermos alguém que simplesmente nós não somos. Violentamos os nossos sentimentos e a nós mesmos, desprezamos nossos talentos naturais porque queremos ter os talentos que a pessoa do lado tem. Quando lemos as Escrituras, percebemos uma infinidade de histórias e personagens que tinham temperamentos completamente diferentes. No seu livro Temperamento Controlado pelo Espírito, Tim LaHaye fala dos 4 principais temperamentos que a psicologia estuda associando com algum personagem bíblico. Então, por exemplo, temos o temperamento do sanguíneo, que geralmente é uma pessoa sempre bem disposta, animada, cordial e amiga, porém, ela é inconstante, negligente e imprudente. E ele conecta esse temperamento com o temperamento do apóstolo Pedro, que em muitas situações falou antes de pensar e agia muitas vezes impulsivamente. Temos o colérico, pessoa com muita força de vontade, uma pessoa firme, decidida e de um raciocínio muito aguçado. Naturalmente, esse tipo de temperamento é um grande líder, mas também esse temperamento é violento, cruel, impetuoso e autossuficiente. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo se mostrou um ótimo exemplo de uma pessoa colérica, forte nos seus ideais ao ponto de perseguir e consentir com a morte daqueles que não seguiam a sua fé. Temos o melancólico, que é uma pessoa perfeccionista, metódica e introspectiva. Os maiores gênios da história da humanidade foram melancólicos. São altamente analíticos e reservados, mas também são egoístas, pessimistas e inseguros. O apóstolo Tomé é um exemplo disso. Ele mostrou seu pessimismo ao pensar que morreria em Betânia, como aconteceu com Lázaro, lá em João 11,16. E depois mostrou toda a sua insegurança, sendo o apóstolo mais incrédulo entre os 11 quanto à ressurreição de Cristo. E por fim, por último, temos o 4º temperamento, que é o fleumático. Geralmente são pessoas espirituosas, práticas e eficientes. São bons observadores e por isso são bons conselheiros. Aparenta ser o temperamento mais equilibrado de todos, porém, eles são morosos, indolentes, provocadores e covardes. E aí, Tim LaHaye, ele associa esse temperamento com Abraão. Esse patriarca foi dominado algumas vezes pelo medo, e ao ponto de não reconhecer e esconder que ele era casado com a sua esposa Sara. 2 vezes ele chegou a negar que Sara era sua esposa com medo de ser morto. O que eu acho lindo nesse pensamento e nesse estudo é que nós podemos observar na vida do Senhor Jesus os 4 temperamentos aparecendo. Nós percebemos o perfeito equilíbrio dele e do seu caráter, de maneira que ele reunia todas as qualidades desses temperamentos. Mas e quanto a nós? Existe um temperamento melhor do que o outro? A resposta é não. Todos os temperamentos possuem qualidades e defeitos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo controle o nosso temperamento. E quando isso acontece, nós daremos um belo testemunho de Deus independente da nossa personalidade. Foi dessa maneira que Pedro tornou-se um grande líder da igreja primitiva. Paulo deixou seu perfil implacável, sendo drasticamente transformado em uma pessoa maleável e dócil. O inseguro Tomé tornou-se em uma poderosa testemunha do Senhor, sendo martirizado na Índia. E Abraão aprendeu a andar pela fé e não pela razão. Nós podemos perceber que o Espírito Santo possui uma ação específica para lidar com a fraqueza de cada um de nós. E eu parei de tentar ser o que eu não sou. As minhas digitais, a minha arcada dentária, são provas materiais da minha individualidade. Ter o meu nome escrito no livro da vida e arrolado nos céus é uma prova espiritual que eu sou único diante de Deus. Quando eu compreendo essa lição, eu também passo a apreciar mais meus irmãos, porque eu reconheço neles características que eu nunca terei. E quando somos controlados pelo Espírito, juntos podemos dar um testemunho harmonioso e singular da nossa pluralidade, ao mesmo tempo que nós podemos dar um testemunho plural da nossa singularidade.
Quando o encontrarmos com o Senhor, ficaremos surpreendidos com essa verdade, que embora sendo muitos, cada um de nós, cada peregrino, é único e especial diante de Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17.